Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Educação do Caráter na terceira parte, no capítulo 4, que tem como título Os Hábitos Intelectuais e o Caráter. Esse é o penúltimo capítulo do livro, né, que vai falar justamente sobre essa relação dos hábitos intelectuais e o caráter, especialmente se tratando da moral e da ciência e daquilo que pode ser resultado aí, e consequência, né, da sua vida intelectual, do seu desenvolvimento como um homem de caráter, né, como uma pessoa que busca os hábitos morais, né. Então, se queremos ser pessoas de caráter, homens de caráter, nós devemos solidificar os hábitos morais, né, que são essas virtudes, esses bons atos que podem nos proporcionar uma educação melhor, uma educação do caráter, né. Então, quais são os meios para atingir essa educação do caráter, né? Ou seja, como se tornar um homem de caráter, quais são as condições, o meio seguro para ser essa pessoa, né? Ele coloca, né, o autor, que são basicamente as ideias de que você deve ter um estudo sério e você deve ter consciência dos seus deveres e, além disso, ter o trabalho e o esforço, né, para educar-se na inteligência e na vontade. Então, ser um estudioso sério, ter a consciência e o trabalho e o esforço nesse caminho, né? E aqui ele vai falar sobre a relação da moral e ciência. A ciência, o termo ciência que ele utiliza aqui, não é a ciência propriamente as ciências naturais, e sim a ideia do conhecimento, né? Então, a moral e o conhecimento, a moral e a ciência. Então ele coloca que há dois tipos de preconceitos sobre essa relação da moral e da ciência. O primeiro preconceito é a ideia de que quando você estuda, tem conhecimento, você assimila conhecimento, multiplica a ciência, consequentemente, você também ampliará a virtude. Então, bastaria, por exemplo, você aprender matemática para que sua virtude, para que os hábitos morais te fossem acrescentados. Ou basta estudar biologia, basta estudar história, com esse conteúdo que você irá ter a virtude, né? E segundo esse primeiro preconceito, né, a única forma de promover se tornar um homem de caráter seria através dessa promoção do conhecimento. Ou seja, a única forma de proporcionar a ideia do homem de caráter seria através da ciência de determinadas coisas, ou seja, do conteúdo, do conhecimento sobre determinada coisa. O segundo preconceito que ele coloca, né, é que a ciência ela ensoberbece. Então, portanto, a ignorância seria o ideal, a ignorância seria algo favorável à humildade. A humildade seria uma virtude que seria mais interessante do que a própria ciência, do que o próprio conhecimento. Esses dois tipos de preconceitos, tanto daquele que diz que a ciência consequentemente traz a virtude, e esse segundo que diz que a ciência ela acaba ensoberbecendo as pessoas, esses dois tipos de preconceitos são combatidos pelo autor aqui nessa parte do livro. Primeiramente, ele fala que são preconceitos odiosos e falhos, né? A ciência ela pode tornar uma pessoa mais voltada para a moral, né? Mas a ciência em si ela não ensoberbece, porque isso não é atributo da ciência, né? Ele coloca aqui: os verdadeiros sábios são humildes e os perfeitos imbecis são orgulhosos. Então, a humildade e a ciência elas estão relacionadas, né? Porque, segundo o autor, são filhas da verdade. A verdade, então, gera a humildade e a ciência. Quanto mais conhecimento você tem, mais humilde você tende a ser também, né? Da mesma forma que a ignorância ela é filha da mentira, né? E essa ideia de que uma pessoa que é ignorante ela tende a ser mais humilde é uma simples máscara, né, que ele coloca aqui, que é uma máscara da humildade. Na verdade, a humildade vem com o passar do tempo, com a experiência e também com o próprio conhecimento e a noção de si mesmo, né, a sua consciência, a sua autorreflexão. E ele coloca ainda que São Paulo, ele inclusive alertou, né, suplicou aos cristãos para se ter uma fé racional, uma fé baseada na verdade, né? Que ele coloca, né, rationabile obsequium. Então ele coloca essa ideia aqui, a verdade ela proporciona a humildade porque está relacionada também com o próprio conhecimento, né? Então há essa relação da verdade com a ciência e com a humildade, né? E ainda a ideia que ele coloca, né, que se multiplica o conhecimento, né, e a ciência ela acaba trazendo a virtude, não é
propriamente algo considerado verdadeiro, porque ele coloca que o diploma da educação não é dado com a mesma facilidade que o da instrução. Então, uma coisa é você ter a instrução, outra coisa é você ter a educação. Então, por isso mesmo que o simples fato de ter a instrução, de ter o conteúdo das matérias, não irá necessariamente trazer aí uma possibilidade de ser um homem de caráter, ser uma pessoa educada no caráter. Então, é preciso muito tempo. Ele coloca aqui 10 anos de muita reflexão, de trabalho interior, para justamente obter a própria educação em determinado tempo, né? Então, em que condições a ciência ela favorece o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento do homem moral, né? Em que condições o próprio conteúdo irá favorecer isso? Ele coloca em dois âmbitos, né? Na purificação pessoal e na purificação social. Primeira questão sobre a purificação social. Quando você tem contato com ideias que lhe são superiores, essas próprias ideias superiores vão trazer sugestões que não são inferiores. Isso já é um ganho. Você irá estar lidando com temas, com assuntos que vão te levar, consequentemente, com o passar do tempo, com as análises bem feitas, as reflexões, também há uma possibilidade aí de educar o caráter, né? Então o estudo ele tira o tempo de satisfação da sensualidade. Você vai estar focado em temas que são mais elevados. E isso, consequentemente, pode ser muito bom. Então a ciência ela pode servir como um meio para se moralizar, né? E não propriamente o ato de se moralizar, mas pode ser um meio, um instrumento para que você possa melhorar a questão dos hábitos morais, né? Em seguida ele fala da purificação social. O efeito da ciência ela também se desenvolve, né? Não apenas no âmbito pessoal, mas também nas virtudes sociais, né? Ou seja, não se deve cultivar a ciência apenas para si, mas você deve também aproveitar esse conhecimento para os outros, né? Então aqui ele coloca a ideia da caridade, da justiça, né? E a caridade do bom estudante, né? Há essa noção do dever de justiça. Como assim esse dever de justiça? O estudante que tem os privilégios, né, de estudar, de, por exemplo, fazer faculdade, ele tem um conhecimento que outras pessoas não vão ter aquele conhecimento. Aqui no livro, inclusive, o autor se volta para os estudantes de direito, de medicina, né? E ele dá exemplo, né? Que se você quer salvar a vida de outras pessoas como médico ou auxiliar em questões aí, jurídicas, você tem que ser um bom profissional, tem que estudar. Então é esse dever de justiça, de que você, tendo a possibilidade de ajudar as outras pessoas, tendo aí feito uma faculdade, um curso que pode favorecer as outras pessoas, você não pode gastar o seu tempo sempre, né, com divertimentos e gastar o seu tempo com coisas fúteis. E sim, você deve buscar coisas úteis para que você possa servir aos demais. Então o dever de justiça, o dever social que todos têm aí dentro da ideia da ciência, né? Então essa caridade é o teu conhecimento para servir àqueles que não podem ter esse estudo. Quando você escolhe algo prazeroso e ocupa seu tempo apenas com isso e não se dedica no estudo, você está abandonando a caridade ao próximo, né? Algo que deveria ser visado, né? Então ele coloca uma frase interessante, né? Tornem-se homens de ciência por amor ao próximo, né? Então a ideia de se ter o conhecimento é também a ideia de buscar auxiliar os próximos que você pode, dentro da sua possibilidade profissional, ajudar, né? Em seguida ele trata da ideia do trabalho e o repouso. Essa é a parte mais prática do livro, né? Que ele fala um pouco sobre estudo, né? Como você deve estudar. Em poucas páginas ele dá algumas dicas aqui, né? Ele coloca que grande parte dos estudantes eles não sabem estudar propriamente. Então, por isso é necessário ter um caminho para isso. E ele coloca que o melhor meio de passar em um exame consiste em se preparar com antecedência, sem preocupação do próprio exame, dosando o trabalho diariamente à vida intelectual com a moral e a questão de hábito. Então, essa aqui é essa frase dele, né? Diz que quando você quer se preparar para uma prova, vai se preparando ao longo do tempo até chegar aquele exame, né? Então deve-se observar aqui a lei dos infinitamente pequenos, ou seja, fazer as coisas mais simples e pequenas, e a lei da continuidade, ou seja, é pouco e sempre, pouco e contínuo, né? E ele ainda fala sobre a ideia da aplicação, né? Os estudantes em geral eles não têm um horário fixo para
estudar e tal, e às vezes muitos não se lembram do estudo propriamente, e acabam se lembrando apenas na véspera de exames. Então ele coloca que ao se aplicar todos os dias, você terá um bom proveito dos seus estudos. Então ele diz que para aqueles que não têm aí o costume, né, o hábito do estudo diário, ele diz que é interessante começar com 15 minutos todo dia, depois passar com o tempo a ampliar para metade disso, né, para o dobro disso, na verdade, 30 minutos, e assim sucessivamente. Com o passar do tempo você vai ganhando mais força para conseguir estudar por um tempo maior. Em seguida ele fala da ideia também do repouso, né? O repouso para quem estuda, ele não é se entregar à ociosidade, à preguiça. Esse repouso na verdade algo que você tem que fazer para que você tenha energia para estudar mais, né? O repouso ele tem a finalidade de te dar essa energia para que você possa estudar por um tempo a mais. Então, esse é mais um capítulo desse livro, o penúltimo capítulo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.